Olá, turma do terceiro ano, vamos para mais uma videoaula de redação sobre dissertação. A dissertação é a composição mais comum em interpretações de textos e redações de vestibulares e concursos públicos, bem como na elaboração também de documentos oficiais, jurídicos e comerciais. A linguagem desse tipo de texto deve ser sempre culta, jamais arcaica ou chula. E a estrutura deve ser sempre muito coesa, a estrutura sintático-semântica. As ideias precisam ser bem articuladas, de maneira clara, objetiva, coerente e lógica, a fim de que se valorize o conteúdo transmitido. Então, quando se cobra esse tipo de texto em concursos, em vestibulares, é porque eles querem verificar se o candidato ele tem condições, ele sabe, ele tem a capacidade de discutir ideias, apresentar argumentos convincentes, estabelecer conexões entre os excertos e conceitos próprios, ser coeso e coerente e apresentar uma conclusão adequada com o que foi enunciado. A dissertação ela é classificada quanto ao método conceptivo de elaboração das seguintes formas. Dissertação expositiva, que ela é articulada em torno de premissas pragmáticas, pois se baseia em notícias e informações reiteradas veiculadas em jornais ou revistas, rádio ou televisão. Por força dessa veiculação massificada, as ideias tornam-se inquestionáveis, mas paradoxalmente inibem a capacidade argumentativa, inviabilizando o processo de discussão dos pontos de interesse. E há também a dissertação argumentativa, que essa composição ela denota exposição de ideias por meio da análise crítica de um determinado tema posto em discussão. Sempre que opinamos, debatemos, pormenorizamos o que nos foi proposto. Estamos dissertando. Só para ilustrar a explicação que foi dada sobre dissertação expositiva, coloquei um trecho aqui de um texto dissertativo expositivo. Segundo o Ministério da Saúde, em janeiro de 2003, havia 51.760 pessoas na lista de espera para transplante. Dado o tamanho do país, o número de doações cresce desde 1997. De lá até o ano passado, saltou-se de 3.932 transplantes para 8.031 transplantes realizados. As estatísticas mostram que o Brasil é o segundo do mundo em doações em números absolutos, perdendo dos Estados Unidos. Proporcionalmente ao tamanho da população, fica em nono lugar. Então, aí nós observamos que é um texto dissertativo expositivo, ele não abre brechas para argumentos, não é? Vamos aí ver o próximo exemplo. Exemplo da dissertação argumentativa. É apenas um trecho, certo? A discriminação é a materialização dos preconceitos. São as atitudes práticas que dão corpo e ação à disposição psicológica dos preconceitos. No caso específico da discriminação racial, são atitudes de vetar, impedir, dificultar, preterir pessoas, predominantemente negras, no caso brasileiro, em seu processo de desenvolvimento pleno como seres humanos. Então, aí a gente observa a exposição de ideias, né, por meio de uma análise crítica. Apesar do texto ser curto, a gente consegue identificar esse tipo de característica no texto. A dissertação divide-se em 3 componentes significativos que se desdobram e interligam-se: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução deve conter a delimitação do assunto, ou seja, a retomada do tema, especificando a composição da tese, em um tópico frasal central, e apresentar 2 ou 3 argumentos sustentáveis. Nos parágrafos de desenvolvimento, comprova-se a tese, pois neles serão apresentadas evidências e justificativas com o fim de explicitar os argumentos
que darão sustentação às proposições apresentadas no parágrafo introdutório. Na conclusão, retoma-se a tese, faz-se uma síntese das ideias discutidas ou propõe-se solução para o problema apresentado. Bom, pessoal, eu vou colocar na sala Google para vocês um exemplo de um texto dissertativo dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Vou mostrar o tópico frasal, central, vou mostrar para vocês, deixar bem definido os argumentos, o desenvolvimento dos argumentos, e vou mostrar a proposta, a solução, a conclusão final. Não coloquei aqui na nossa videoaula, pois iria ficar muito extensa a nossa aula e muito cansativa. Então, vou deixar para colocar na sala Google, ok? Nossa videoaula vai encerrando por aqui. Deixo no final do vídeo a atividade extra e a atividade no livro, páginas 142 a 146. Tá bom, pessoal? Beijos e até a nossa próxima videoaula.